Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje é dia de retornarmos para mais uma de nossas playlists, que é a da leitura desse livro, o The Challenge of Creation. Que, até onde os argumentos puderam ser avaliados por nós até agora, está sendo um challenge, né? Um desafio para nós. Porque o que ele quis fazer, como ele coloca na contracapa, Judaism Encounter with Science, Cosmology and Evolution. Né? O encontro do judaísmo com a ciência, cosmologia e evolução. Um título que seria até razoável se ele tivesse colocado que é o encontro do judaísmo ortodoxo. Esse seria o mais correto. Então ele cometeu a gafe e repetiu a falácia que a maioria das pessoas do seu grupo comete e repete, que é dizer que o judaísmo ortodoxo é o único judaísmo que tem. E isso é totalmente falso, né? Independente de qualquer opinião sobre qual a vertente uma pessoa vai pertencer, se tem uma coisa que não é verdade é que o ortodoxismo ou a ortodoxia é a única possibilidade, né? Porque cada e toda seita sempre se diz a verdadeira. E no judaísmo isso também não é diferente. Nós estamos na página 71 do livro, o que está no comecinho ainda, mas estamos caminhando para o meio já. E esse é o final do capítulo 4, quando nós estávamos falando sobre a ideia de providência particular. O parágrafo que paramos tem o título Providência Pré-Determinada. E nós vamos olhar ele até o final do capítulo, que também é o final, até o final do parágrafo. Aí depois ele tem mais alguns outros parágrafos, mas a gente está bem quase no final do capítulo. Então vamos ver. Uma possível abordagem para reconciliar providência com lei natural é que a divindade estabeleceu a ordem natural de tal maneira que ela naturalmente proporcionaria respostas corretas. A divindade proporcionou o universo no começo de uma tal maneira que correspondesse às escolhas que a divindade saberia que o homem faria. O problema dessa ideia é que ela então está dizendo que não existe nenhum tipo de liberdade e a religião dele, a ortodoxia, diz que tem o livre-arbítrio. A fantasia, e é uma fantasia isso, caso você ainda não tenha plena consciência da questão, de que nós somos absolutamente livres para fazer nossas escolhas e por isso nós temos que ser 100% responsabilizados por nossas ações. Enquanto é verdade que nós temos certa liberdade de escolha, não é verdade o livre-arbítrio, que nossas escolhas são absolutamente nossas. Isso não é verdade em absolutamente nenhuma fase da vida humana, nem na infância, nem na adolescência, nem na fase adulta. Literalmente, absolutamente, tudo em torno de nós afeta nossas escolhas. Portanto, elas nunca são 100% nossas, sob nenhuma perspectiva. Mas, como ele defende uma religião que declara isso, propor que o universo foi feito de uma maneira que ele saberia quais respostas seriam feitas, é uma maneira, portanto, de brincar de fantoche. Estranho, né? Ele continua dizendo assim: este conceito é também um caminho ideal para resolver o conflito entre o livre-arbítrio pessoal e o destino da pessoa. Então, mas não, né? Porque o livre-arbítrio pessoal não está resolvido por estar em conflito com o destino da pessoa, se você, ao explicar isso, diz que as escolhas que você faria, ele colocou, digamos assim, limitações e meios no universo que você só poderia ter feito aquela escolha. Porque se você só poderia ter feito quaisquer das escolhas que você fez na sua vida, que isso é um argumento separado, perceba. Isso também pode ser dito sobre outras perspectivas. Mas sobre esta perspectiva, de que tem um ente sobrenatural que criou condições tais que você não poderia ter feito nada diferente do que você faria, então ele sabia o que você faria
e colocou as condições já sabendo o que você faria. Se é isso, então ele não poderia te responsabilizar por nada. Porque, como ele disse antes, o universo, em primeiro lugar, corresponde às escolhas que a divindade saberia que o homem faria. Se a divindade saberia que o homem faria e organizou os universos, o universo, para que aquilo ocorresse, então ninguém é responsável por absolutamente nada do que faz. Veja como, realmente, como filósofo, o Nathan Slifka é um excelente cozinheiro. Não é? Porque ele é biólogo, ele até estudou uns textos rabínicos, mas quando ele vai avaliar as coisas do ponto de vista da filosofia, parece que ele não tem muito treino para isso, né? Porque é meio evidente a contradição aqui, mas ele não parece ter notado que é evidente. Aí ele tenta explicar. Ele diz assim, ó, se Frank, possuidor de livre-arbítrio, decide matar Joe, o que aconteceu com o destino na vida de Joe? Ele está fazendo isso como se fosse uma pergunta sem resposta. Mas a resposta é óbvia. O destino de Joe era ser morto por Frank. E quem decidiu isso foi a divindade. Ué, o que aconteceu com o destino de Joe? Mas o destino de Joe não é o que você achava que o Joe ia ter que viver. Não, eu queria que ele fosse destinado a ser um grande advogado. Eu queria que ele conhecesse o mundo. Você queria. Mas o que aconteceu? Ele foi assassinado. Então esse era o destino dele, ser assassinado. Quem decidiu isso? Ah, o Deus que preparou isso desde que o mundo começou. Então Deus preparou desde que o mundo começou para o Joe ser assassinado pelo Frank. Percebeu como não funciona? Aí ele fala assim, uma resposta é que a divindade, sabendo adiantadamente qual escolha o Frank faria, arranjou os assuntos na frente para que a pessoa que fosse alvo fosse sempre o Joe. E como que isso resolve o quê? Aí ele fala assim, é potencialmente difícil lidar com essa abordagem. Não diga! Não diga! Você achou que tivesse uma dificuldade? Será que tem um problema com isso? Porque ela pode simplesmente estar exagerada demais. Será que está exagerada? Eu fico mordido do seguinte. Gente, isso aqui é raciocínio de quinta série. Isso aqui é óbvio. Isso aqui é um garoto que está estudando da quarta para quinta série já mata essa charada aqui rapidamente. Arrisco dizer até antes. Isso aqui não é uma coisa que exige muita leitura. Por favor. Mas outros não verão uma divindade onisciente. Quem diz que a divindade é onisciente? Quem demonstrou isso em qualquer lugar que seja? Onisciência é uma invenção. Não há nenhuma evidência nem da divindade, e nem se tivesse da divindade, não teria da onisciência da divindade. São dois assuntos separados. Pelo contrário, né? Então ele fala assim, mas as pessoas não veriam uma divindade onisciente sendo limitada por isso. Mas é porque a onisciência é uma invenção. Certamente é uma possibilidade a ser considerada. Não sei por quem. Para mim, essa é uma possibilidade a ser desprezada, como exemplo de que olha como o pessoal defende ideias idiotas. Porque essa ideia de providência predeterminada é uma das mais absurdas já criadas. O que ela basicamente está dizendo é que você não tem que se sentir mal pela pessoa que foi assassinada. Era o destino dela ser assassinada. E sabe onde isso foi retratado, agora que eu me lembrei? Se você acompanhou a série de filmes e remakes do Máquina do Tempo, que é bem antigo, e ele teve um remake, eu acho que o último, se eu não estou enganado, ou pelo menos o último que eu não vi outro depois desse, é o Máquina do Tempo 2000. Aonde é a mesma história. Um cara consegue desenvolver uma máquina do tempo. E aí ele entra na máquina do tempo e vai indo, entendeu? Para o passado, para o futuro. A brincadeira do filme é essa. E uma coisa interessante, que é o que me fez lembrar a cena, é que no Máquina do Tempo, quando ele vai para o futuro, a humanidade, as pessoas são assim, meio tonsas, assim, e ele não entende por que as pessoas são tensas. As pessoas são assim, não têm reação emocional, são meio assim e tal. E aí ele descobre que a humanidade estava servindo de gado para uma outra raça
supostamente alienígena, ou seja lá o que for, não me lembro mais os detalhes, que estava predando aqueles seres humanos. E que eles estavam fazendo aqueles seres humanos serem que nem gado, assim. Tansos, entendeu? E me lembrou disso daqui. Porque se fosse verdade a ideia, como ele diz, é uma possibilidade, não, é uma ideia absurda. Se a providência predeterminada fosse verdade, nós seríamos isso, gado. Nós seríamos tansos que fica sem, e aí quando morre, aí o que acontecia no filme? É isso que me fez lembrar. Uma pessoa lá, acho que caiu num buraco, e aí as outras pessoas não faziam nada. Nós ficávamos olhando assim. E aí o cara, viajante do tempo, falava, a pessoa caiu no buraco, tem que ajudar ela vai morrer. Todo mundo ficava, tipo, reagindo meio tanso, assim, meio... Tudo bem, entendeu? E é basicamente isso, essa ideia dele aqui. Então como é que ele teve a coragem de escrever, que é certamente uma possibilidade a ser considerada como se fosse uma ideia respeitável. Mas tudo bem que no meio de tanta ideia ruim que ele apresentou, talvez pareça respeitável para eles, né? Quem somos nós? A gente não vive esses delírios, então a gente meio que não tem como saber como a pessoa é impactada pelas coisas. Mas veja, se uma pessoa é impactada por uma ideia tão horrorosa quanto essa, que pessoa com a sua moral e ética distorcida, corrompida, eu até diria, sabe? Erodida, uma melhor palavra. Porque que ideia má, que maneira de ver o mundo perverso. Né? E aí ele parte para a última que a gente falou que ia se preparar para ver, porque já vem borracha, como diz o, né? Providência quântica. Ai, meu Deus, lá vem, quântico, né? Então vamos lá, o que é esse livro? Quântico, tá? O que você está falando? Há uma proposta radical relacionada à mecânica da providência que lida com os recentes avanços na ciência. Sei. Diga mais. É sugerido que, devido à natureza quântica da matéria, quando você vai falar de ciência, você tem que tomar cuidado com as terminologias. Quando você fala de matéria, e você diz que ela tem uma natureza, e depois você põe a palavra quântico, você está fazendo uma mistura aí. Então eu estou instruindo você, que está vendo o vídeo sobre isso, porque ele já escreveu isso no livro. Então provavelmente ele não sabe disso. Quando a gente fala da natureza de alguma coisa, nós estamos falando de uma ideologia que vem do tempo do Aristóteles. O Aristóteles achava que a natureza era imutável, infinita, que o mundo sempre esteve aí. Então ele falava da natureza das coisas. Um conceito que quer dizer que a natureza é perene, imutável. A ideia de imutabilidade é a ideia de natureza. Tá certo? O problema é que o Aristóteles começou a fazer um julgamento no mundo, sobre o mundo, e determinar aquilo que era mutável e aquilo que não era mutável. Então, por exemplo, quando ele chegou no comportamento humano, ele falou que escravizados têm uma natureza inclinada a servir. Quando ele usou a palavra natureza, ele quis dizer, portanto, que o escravizado é uma subespécie de ser humano projetado pela natureza para ser escravizado por outros seres humanos. De tal modo que, se um outro ser humano comete essa escravização, ele não tem que se sentir mal, porque a natureza o preparou para ser escravizador, e a natureza preparou o escravizado para ser escravizado, assim como, dizia ele, a natureza preparou os animais para servirem para os propósitos que a gente dá para os animais. O boi para puxar o arado, o cavalo para nos carregar. Entendeu? Essa ideia, além de socialmente inaceitável por ser absurda, ela é falsa. Não é assim que a natureza funciona. Toda essa ideologia aristotélica é um absurdo completo. Mas parecia verdade para ele e para as pessoas da época dele. E sem o conhecimento científico devido para avaliar o que é verdade ou não sobre a natureza, nós passamos cerca de quase 1000 anos construindo civilizações com esse tipo de ideologia. Tá certo? Então, até isso ter acontecido na humanidade, a ideia ser forte, ok. Isso quer dizer que não tem livro medieval que você leia que você não vai achar essa ideia
Só que você, sendo uma pessoa bem informada do século XXI, você tem que saber que isso é um equívoco e você tem que corrigir quando você lê. O que, portanto, me fere não é a ideia existir, porque eu espero ela de Aristóteles e todos os seus colegas. Maimônides também fala de natureza das coisas. E tal qual Aristóteles, Maimônides também está equivocado, de acordo com o atual conhecimento da realidade que nós possuímos, que é muito melhor e muito maior que o deles nesse assunto. Agora, um cara que se formou em biologia falar de natureza quântica, eu considero vergonhoso. Eu. Entendeu? Porque isso não é linguagem de cientista, de gente que tem educação científica. Percebeu? Então isso aqui é um pouco do sinal de que, apesar dele ter o conhecimento científico, tem mais religião e ideologia do que conhecimento científico. Então tá, depois da correção, deixa eu voltar ao texto para entendermos. É sugerido que, devido à natureza quântica da matéria, a divindade mudaria o curso da natureza sem, na verdade, quebrar as leis da natureza. Quem sugeriu isso foi aquele rabino do Chabad, chamado Ariel Kaplan. O Ariel Kaplan é como o Natan Slifkin. Ele também teve um acesso a curso superior. Se não me engano, Ariel Kaplan se formou em física, mas ele não produziu trabalho científico na área, do mesmo modo que o Natan Slifkin, certo? O cara se formou nisso, mas foi trabalhar em outra coisa. Mesma coisa, tanto Natan Slifkin quanto Ariel Kaplan, eles têm a formação, então necessariamente já se comunicam melhor do que os seus colegas, que são só malucos, semi-analfabetos. Então é claro que no meio do Chabad, o Ariel Kaplan se destacou. Certo? Ele foi, digamos assim, bem interessante. No meio, mas só que ser bem interessante no meio do lixo ideológico não é grande coisa. Não é grande coisa, certo? Ele brilha, só que é porque ele está no meio do lixo. Por isso que ele brilha. Se ele tivesse em meio a intelectuais, ele seria um maluco. Tá bom? Mas como ele está no meio de gente maluca, aí ele é que parece lúcido. Eu quero que você entenda esse contraste, tá bom? Então, ele cita o Ariel Kaplan como o cara que sugeriu isso. E qual o problema disso? Nossa, vários. Vários. Nossa, vários. É complicado. Mas vamos lá. Eu estou sendo super básico porque não é necessário ser profundo para entender isso. A física quântica é a física que procura descrever os fenômenos físicos que acontecem na escala de tamanho que é menor do que o átomo. É isso aí que é física quântica. Então a primeira coisa é isso. Física quântica é um estudo da física, só que para estudar aquilo que está menor ainda que a escala que a gente já considera a menor de todas, que é o tamanho de um átomo, a menor partícula que existe de qualquer coisa. O estudo da quântica, da física quântica, é estudar que quando o tamanho é tão menor que lá tem subpartículas e que o comportamento elétrico, eletromagnético, interações destas não é como a gente prevê quando é do tamanho do átomo para cima. Não é a mesma coisa. Então não é uma reprodução como se fosse infinita das leis da física. Do tamanho que a gente está, na dimensão do quilômetro, do metro, do centímetro e do milímetro e do nanômetro. As leis da física são as mesmas, dá para prever tudo, certo? A matéria vai se comportar de tal forma, mediante tal força, blá blá blá. Só que quando você diminui até o tamanho menor do que o tamanho do átomo e estuda as interações que estão acontecendo ali dentro, naquela escala de tamanho, entenda, independente se está dentro ou não do átomo, a matéria, naquele tamanhico, não parece ser muito previsível como a gente está acostumado. Por isso, e como toda a matéria vem da sua parte menor, então a matéria quântica ela é relevante porque é dela que está vindo a estrutura que a gente conhece.
Eu vi uma vez o Marcelo Gleiser, inclusive, dizer que não é que você tem duas físicas, uma física quântica e uma física normal, newtoniana. Na verdade, você só tem a física quântica. Porque ela é a estrutura, a base em cima de que tudo é construído. Só que como ela só é descoberta agora, a gente trabalha com os dois conhecimentos, o que a gente obteve primeiro e o que a gente obteve depois. Só que na realidade, é esse aqui que manda em tudo. Entendeu? Só que ele já fazia isso antes e a gente não sabia. Só que quando a gente vai estudar ele, ele meio que não corresponde ao nosso jeito de raciocinar quando a gente estava estudando as coisas em tamanhos maiores. O que eu estou querendo com que você já perceba de bate-pronto? Que a física quântica não tem nada a ver com a espiritualidade. Ela não tem nenhuma relação com o que ninguém acredita. Ela não tem nenhuma relação com mundos desconhecidos, mundos de fantasmas, mundos espirituais, deuses e nada disso. Ela é apenas um sistema, como a física, para explicar a natureza e os seus fenômenos. Neste caso, porém, a investigação é feita considerando matematicamente e com experimentos, em alguns casos, o que acontece na escala menor do que o tamanho do átomo, porque se descobriu que na escala menor do que o tamanho do átomo, o comportamento das partículas e suas interações não é como foi previsto até então. Só isso. Eu não estou desmerecendo a física quântica, mas eu estou dizendo, ela é só isso. É um estudo da matéria numa escala menor ainda, que é a escala quântica. Quando você ouvir falar da palavra quântica, lembre-se que isso não tem a ver com espiritualidade. Quântico quer dizer menor que um átomo. Menor. Bem menor que um átomo. Só isso. Quando você falar de mundo quântico ou universo quântico, não pense num universo e nem pense num mundo. Pense naquela minúscula dimensão menor do que o tamanho do átomo. Se nós pudéssemos, que nem no filme do Homem-Formiga, descer e nos diminuir até ficar daquele tamanhinho, tudo seria gigantesco para nós, como se fosse um universo. Mas isso não quer dizer que aquilo lá é um universo diferente do nosso. É o mesmo universo. O mundo quântico é o nosso mundo igual. Você entende? Tem partículas quânticas num copo d'água. Entende? Porque é o mesmo... Ele está por toda parte. Só que ele é indetectável pelos nossos sentidos. E nesse caso, até pelos nossos aparelhos. Só os seus fenômenos podem ser detectados. E existem estudos e experimentos sendo feitos, principalmente com feixes de luz e laser, para estudar o que acontece no universo quântico. Para explicar alguns fenômenos naturais que nós não temos explicação usando a nossa física normal. Porque a nossa física normal não estava contando com coisas tão pequenas. Mesmo que eu seja uma pessoa não formada em física, isso, atendendo às aulas dos professores na área, isso está muito claro. Não acredite em ninguém que quer te desmerecer, dizendo porque você não estuda física, que você não entende que é uma coisa espiritual. Não, essa pessoa perdeu o juízo mesmo. Porque os melhores profissionais da área dizem isso. E é com eles que a gente tem que estar. São eles que se dedicam para isso. Ah, o Ariel Kaplan se formou em física? Parabéns. Mas quando ele meteu ficção na história, ele fez que nem um cara que se forma em biologia e nega a evolução. E daí a formação? Tem cara que é geólogo formado na USP e diz que a Terra é plana. E o que significa a formação em geologia? Não significa nada. Porque não se trata disso. Se trata de qual é o teu barômetro. Para nós, a realidade é o barômetro da verdade. Para esse maluco, a crença é o barômetro da verdade. Então, a gente não tem a mesma forma de medir o conhecimento e as informações. Então, não interessa a formação, certo? Então, essa ideia do Ariel Kaplan, ele tentou emplacar misturando Kabbalah com física e com não sei o quê. E aí, ele conseguiu? Não. O livro de novo, no meio do lixo ideológico produzido, o livro se destaca porque pelo menos tenta algum argumento que faz qualquer sentido. Pelo menos tenta. Mas do ponto de vista físico, de um profissional da física, da mesma área dele, da mesma formação dele, ele vai olhar para o livro e falar, olha, isso aqui é lixo ideológico. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui não contribui em nada no conhecimento da física, em qualquer sentido que seja. Entende o que eu estou dizendo?
porque você está misturando campos de maneira equivocada. Aí ele cita aquele autor que ele quis antes citar, que também mistura física quântica com religião, o tal do Robert Russell, no livro Quantum Mechanics. E aí o subtítulo, que é a pegadinha, o subtítulo é Scientific Perspectives on Divine Action, né? Perspectivas científicas, aspas aí, na ação divina. Por que que isso de antemão é falacioso? Porque antes de falar de ação divina, você tem que falar de divino. Antes. Eu não quero saber de ação divina, atributos divinos, não quero saber de nada disso. Vamos começar do começo. Como você demonstra a entidade sobrenatural. Depois que você demonstrar, aí a gente vai conversar sobre o que ele age, o que ele faz, como ele pensa, o que come, onde vive, como se reproduz. Não antes disso. Antes disso é conversa de manicômio. Eu estou falando se o assunto for para gente séria. Se o assunto for para gente séria, primeiro a gente estabelece o que está falando. Por exemplo, Maimônides fala de divindade como gente séria. O que ele tem a dizer sobre ações da providência? Nada. Porque para Maimônides a divindade, do jeito que é pensado seriamente, não pode ter atributos. E o conceito de ação não pode ser aplicado ao divino literalmente. Então não há nada para conversar sobre isso. Isso é quando você aborda a coisa de maneira séria. Não é com essa palhaçada aceitando soltar uma mentirinha para ver se cola. É coisa séria, de gente séria. Como Baruch Spinoza fez. Baruch Spinoza lida com o conceito de Deus de forma séria. Não como rabino, pastor e padre. Não. Gente séria. Gente honesta. Gente que não está aceitando nada de mentira, nem distorção, nem um negocinho de nada para as pessoas ficarem felizes. Não, nada. A realidade é o barômetro da verdade. Vamos discutir um negócio sério. Se for assim, beleza. O que a gente vai ler agora não é isso. Por isso é um problema falar perspectivas da ação divina. Não, isso não interessa. Entendeu? Bom, o parágrafo citado diz: dentre as muitas facetas da amplitude intelectual ocidental, atitude intelectual ocidental, falou europeu de merda, herdada do surgimento da ciência moderna, vamos lembrar que a ciência moderna não é puramente ocidental. As maiores contribuições matemáticas dadas ao mundo para o desenvolvimento da ciência vieram da Índia e do mundo árabe, não do Ocidente. Vamos lá. Oi, fala. Do surgimento da ciência moderna no século XVI e XVII e a visão recebida de tal natureza como uma máquina. De acordo com a física clássica, o universo é governado por um número de equações determinísticas. Eu acho que físicos já pausariam o livro para corrigir aqui, mas enfim, vamos prosseguir. Assim como num mundo fechado causal, aonde haveria pouca ou necessidade ou possibilidade para Deus agir de maneiras especiais, em ocasiões especiais, como as testemunhas bíblicas, ele está chamando os personagens bíblicos de testemunha. E isso já mostra a fraqueza mental do cidadão. Ele não entendeu que são personagens de um livro. Ele pensa que tinha pessoas mesmo, vendo o mar ser aberto. Ele não entendeu que aquilo é uma história que os sacerdotes criaram. Então, quando o cara vem falar de física quântica e não sabe nem o básico da Bíblia, é caso de internação, certo? Ele esqueceu de tomar os remédios e deixar ele escrever. Como as testemunhas bíblicas abundantemente contaram. Vamos falar um pouco disso daqui, que eu sei que isso é um argumento do cristianismo também. A gente acredita porque teve muitas testemunhas que abundantemente falaram. É cansativo esse argumento, porque ele é ruim de um nível que você deveria ter noção, caso você não tenha. Quem já frequenta o Beit Midrash já tem noção de por que esse argumento é ruim. Mas eu vou explicar para você que não sabe. Dentre os testemunhos de um acontecimento que se pode dar
sobre qualquer que seja o acontecimento, quando você quer avaliar alguma coisa do ponto de vista científico, o pior argumento que você pode trazer é o do testemunho ocular. Olha que contradição, para você entender como o nosso mundo é um mundo atrasado. Num tribunal, hoje, em qualquer lugar do planeta Terra, o melhor testemunho é o testemunho ocular. Com base no testemunho ocular, uma pessoa é sumariamente condenada. Mas quando a ciência avaliou isso, a ciência descobriu que o pior tipo de testemunho é o testemunho ocular. Por uma razão muito simples. A ciência nos revelou que a natureza não estava sendo antes compreendida por nós, no período medieval inteiro, no período de Aristóteles e no mundo antigo inteiro, porque os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar e o tato, além do nosso raciocínio com essas ferramentas, estavam nos iludindo e nos enganando sobre como a natureza verdadeiramente é. O Sir Isaac Newton, através dos seus diversos experimentos, demonstrou para nós que nós não enxergamos as cores da maneira correta, nós nem entendemos como cores funcionam, e que cores são outras coisas que os nossos olhos não nos dizem a verdade sobre o que são. Que o espectro de cores é muito maior do que o nosso olho é capaz de enxergar, e que a luz não se comporta da forma como nós pensávamos que era. Outros que seguiram estudando os fenômenos ópticos, os fenômenos auditivos e os problemas de raciocínio no desenvolvimento do nosso pensamento, entrando na seara de Descartes e outros, como David Hume, a epistemologia, como que a gente vai determinar o que é verdade e o que não é verdade, que tipo de raciocínio a gente usa para isso, etc. Todos esses trabalhadores, todos esses profissionais demonstraram que nós seres humanos, com esses aparatos, o pior tipo de testemunha para qualquer coisa que tenha acontecido nesse planeta. Quando nós desenvolvemos o microscópio, nós descobrimos a verdadeira causa das nossas doenças e mazelas. E toda aquela mentira da religião, de espírito, punição divina, e todo aquele diabo de informação, aquilo tem somatória zero. Aquilo é erro atrás de erro, equívoco atrás de equívoco. As pessoas antigas não tiveram culpa de ter cometido o erro que cometeram. O seu aparato de pesquisar a natureza era ruim. Mas todas as conclusões daquilo derivadas dos erros são conclusões que devem ser, então, superadas. Toda a nossa crença em espíritos vem desse período. Toda a nossa crença em deuses vem desse período. Toda a nossa crença em fantasma vem desse período. Toda a nossa crença em força das trevas vem desse período. Toda a crença em diabo vem desse período. Então, quando a ciência desenvolve e descobre que para entender a natureza nós precisamos de métodos e instrumentos específicos, e começa a desenvolver esses métodos e instrumentos, e começa a desenvolver o microscópio, começa a desenvolver o telescópio, nós então vimos que não só aqui no nosso planeta, as nossas impressões sobre o que acontece está tudo errado, como também as nossas impressões antigas sobre o que estava acontecendo no espaço está tudo errado. Por que as pessoas antigas achavam que a Terra ficava parada e o Sol girava em torno? Porque olhando a olho nu, parece que é isso mesmo. As pessoas não têm culpa. Se você olhar a olho nu, parece que é isso mesmo. Parece que a Terra está parada e o Sol está girando em torno. Só que quando nós fomos capazes de criar instrumentos e metodologias para superar as limitações da nossa visão e do resto dos nossos sentidos e começar a enxergar para além da nossa capacidade, nós vimos que o universo e a natureza são completamente diferentes do que nós pensávamos. Portanto, todas as explicações dadas pelas antigas religiões sobre a natureza estão erradas. Ninguém tem culpa de ter errado. O conhecimento não estava disponível. O método não tinha sido desenvolvido. Mas os fatos não mudam. Está errado. Por que nós desenvolvemos ideia de deuses? Porque nós achamos que as coisas eram assim. Elas apareciam. E isso estava errado. Agora nós descobrimos muito mais do que jamais nossos ancestrais sonharam. Nossa espécie conseguiu descobrir não só o átomo, mas que a energia quando você divide o átomo.
e as subpartículas que compõem a dimensão menor que o tamanho do átomo. Nós conseguimos entender da onde veio os elementos químicos, de estrelas mortas. Nós conseguimos entender como o universo, como que ele funciona, o que é uma estrela, como ela surge, como ela desaparece. Ela desaparece porque os antigos pensavam que as estrelas eram eternas. Agora nós sabemos que não é nada disso. Ela tem um ciclo de vida, que depois ela acaba. E mais, todas as substâncias químicas que estão nos nossos corpos agora e no nosso planeta são substâncias químicas que um dia, milhões de anos atrás, estiveram em estrelas. E elas foram fundidas ou dentro daquela estrela ou quando aquela estrela explodiu. E aí, os restos químicos daquela estrela formaram outras estrelas que também tiveram seu ciclo completo e explodiram, gerando mais ainda. E aí esses materiais, devido à gravidade de algumas estrelas, foram se aglomerando, formando pequenas rochas e planetas e tal. Por que que o nosso núcleo do planeta é rico em ferro? Porque ele é um metal pesado. Então mesmo que ele tivesse tido abundante na superfície há milhões de anos atrás, a gravidade está puxando ele para dentro. Uma bola de ferro girando no meio de um magma gera um campo eletromagnético que protege o planeta de outras forças eletromagnéticas que estão fora, permitindo o desenvolvimento de formas de vida por aqui. O que eu estou querendo trazer a você é que quando um cara tem a pachorra de dizer, porque não é um ignorante nesse caso, é só alguém que é desonesto intelectualmente, porque não tem desculpa. Se você teve curso superior e acesso ao conhecimento, você não tem desculpa nenhuma de ser idiota. Quem tem é a pessoa que, coitado, foi doutrinada, educação sabotada. Ela não tem nem obrigação de saber de nada que não ensinaram para ela. Mas o cara formado, que quer dar carteirada e dizer que entende, esse aí é um canalha mesmo. Certo? Então, essa canalice se está no fato de que o cara está dizendo que os personagens bíblicos são testemunhas oculares. E daí? E daí? Se você só tem esses aparatos que nunca serviram no passado para nos revelar sobre a natureza, por que é que as pessoas acharem ou dizerem que viram alguma coisa que não entenderam, serviria de testemunho? Se a gente já sabe que ela está usando um aparato ruim, além de ter um entendimento parco ou nenhum sobre como a natureza realmente funciona. Então o que eu estou dizendo é que se nós formos discutir divindade ou ação do divino no mundo real, nós temos que fazer isso de maneira séria. E para fazer isso de maneira séria, você tem que estudar os livros e o desenvolvimento de como a Bíblia hebraica foi produzida de forma séria, sem mentir, sem enganar, sem iludir e sem misturar concepções. Eu não acho isso difícil, mas parece que esse pessoal acha. Porque ou eles estão fazendo isso de propósito, ou eles são bem burrados. Meu palpite é de propósito. Meu palpite é que eles não são burros coisíssima nenhuma. O cara produziu esse livro aqui, Mecânica Quântica, Perspectiva Científica na Ação Divina, porque botar esse título vende e os trouxas compram. Ele não é burro, não. Ele está sendo desonesto de propósito, porque o objetivo dele é ganhar dinheiro e não falar a verdade. Esse é o meu palpite. Ele pode ser burro também, mas eu não acho que ele é burro, não. Se ele for burro, eu vou ter que dizer que ele é honesto, porque gente burra é só uma pessoa que não estudou. Às vezes é preguiçoso, às vezes não tem o costume. Beleza, a burrice você vence com livro. Agora, a falta de caráter, aí não. Falta de caráter, aí é falta de caráter. Não há livro que resolva isso. Certo? Eu acho que esse cara aqui não é burro. Ele é só desonesto mesmo. Mas pode ser que seja burro. Eu não sei. Eu só sei que trazer esse papo aqui de que os personagens bíblicos são testemunhas é uma coisa ridícula de se dizer. Né? A menos que Deus tenha feito uma intervenção nos processos naturais. Não faz sentido nenhum dizer isso, especialmente da perspectiva dessas pessoas antigas. Antes de você dizer isso, se você quiser ser uma pessoa séria, você teria que determinar que o evento ocorreu mesmo. Para você determinar que o evento ocorreu mesmo, você tem que mostrar ele ocorrendo agora. Para você me dizer que esse evento é da natureza. Por exemplo, abre o mar, agora, não no passado, agora. Qual o fenômeno químico que abre o mar, ou físico, ou o diabo que seja? Faça isso acontecer agora. E diga, depois disso, que aquele fenômeno antigo está aludindo a esse aqui que você está mostrando, que é fisicamente reproduzível. A partir daí eu vou cogitar. Tá, se teve um povo antigo que viu alguma coisa,
viu isso aqui, porque esse é o fenômeno físico possível. Por exemplo, uma pessoa uma vez sugeriu, de maneira inteligente até, que o fenômeno da abertura do mar, já que eu falei desse, podia falar de qualquer outro, mas que o fenômeno da abertura do mar, na verdade, tinha sido assim, tinha acontecido uma tsunami numa outra parte do mar Mediterrâneo, que a água escoou para aquele lado. E aí foi o momento exato que os israelitas passaram. Essa coincidência entrou para a história deles como, olha, o mar se abriu para a gente passar. Alguém sugeriu isso, lá nos Estados Unidos, não lembro direito quem é. Essa explicação resolve o problema? Não, obviamente. Porque o problema da travessia não é nem esse, e sim o fato de que tinha 3 milhões de pessoas. Esse é o problema. Isso torna tudo impossível, certo? Mas vamos supor, vamos brincar de considerar, vamos brincar. Tá, foi isso. O mar escoou, a água baixou e as pessoas passaram em seco. Só que o livro também diz que em seguida os egípcios foram passar e aí o mar fechou neles. Então, para isso ser verdade, o tsunami recuou, o povo passou sincronizado no tempo, e aí quando os egípcios, antes de chegar no meio, a tsunami veio e varreu todos eles. Para isso ser verdade, nós tínhamos que ter resquícios arqueológicos disso. Foi procurado. O mar de Juncos foi revirado. E o que você tem? 0. 0 vezes 0,0 de evidências. Se algum dia encontrarem alguma coisa, eu virei aqui no nosso canal admitir os fatos. Não o fato da fantasia, mas o fato de que realmente encontraram alguma coisa. Então, alguma coisa deve ter acontecido. Eu vou admitir, eu não tenho problema nenhum com isso. Problema nenhum, 0. Se um dia falarem, não, olha, a gente estava cavando no lugar errado. Agora encontramos aqui no deserto um acampamento israelita completo que caberia mais ou menos 3 milhões de pessoas aqui. Eu virei aqui no canal admitir isso. Eu vou dar a notícia. Eu não acho que vão achar nada disso. Mas se fizerem isso, eu vou admitir os fatos. Coisa que religioso não faz. Quando a ciência demonstra para ele os fatos, ele não admite, ele continua mentindo. Certo? Então, até onde nós sabemos e podemos falar, esse cara está delirando. Aí ele continua. Agora, com o surgimento da mecânica quântica, no começo do século XX, é fundamental repensarmos o lugar da nossa visão da natureza. Ele não tem visão nenhuma da natureza, ele está falando de ser mágico que faz coisas. Se uma pessoa interpreta a mecânica quântica filosoficamente, a mecânica quântica é uma área da física. Ela tem que ser interpretada dentro dessa área. Existem consequências filosóficas para as conclusões da física. Você não vai interpretar a mecânica quântica filosoficamente. Entendeu a diferença? Uma verdade quântica pode promover uma reflexão filosófica. Mas a física quântica não é interpretada filosoficamente. Ela é interpretada de acordo com a matemática que a guia. Física quântica é guiada pela matemática, não pela filosofia. Então, isso que eu estou fazendo é te dando a demonstração de como você faz leitura crítica dos livros que você lê. Você pode estar lendo um livro cheio de lixo ideológico. Se você souber fazer leitura crítica, isso não te afeta. Não vou dizer que a leitura é agradável, porque eu gosto de ler um livro que me acrescente. Que eu aprenda dele. E até onde a gente começou esse livro do Slifkin, esse livro é ruim pra caramba. Porque é só lixo ideológico atrás de lixo ideológico. Mas é bom pra gente aprender o raciocínio e perceber que esse pessoal é pobre intelectualmente mesmo. Então agora a gente tá vendo. Ó. Se uma pessoa interpretar a mecânica quântica filosoficamente, coisa que não se deve fazer, ela está apontando para um indeterminismo ontológico. Veja, o raciocínio está incorreto porque não se deve interpretar a mecânica quântica filosoficamente. Então, se você cometer esse erro, ele está dizendo, aí você vai para o indeterminismo ontológico. Ou seja, a impossibilidade de determinar o que é verdade e o que não é. E então uma pessoa pode construir uma robusta, não intervencionista ideia para abordar de maneira objetiva e direta a ação divina. Isso, se ele cometer todos esses erros e todas essas falácias,
Aí ele vai começar a falar do personagem fictício como se fosse verdade, usando terminologias científicas. Isso faz dele um pseudo-intelectual. Parabéns, estrelinha na sua camisinha. Ele está ensinando você como ser um pseudo-intelectual. Cometa o erro de desconsiderar a física quântica como área da física e fique aplicando simbolismos que você tira do teu umbigo, para não falar outra coisa, dizendo que é simbolismo filosófico. Aí você cria uma ideia de indeterminismo ontológico. E daí você inventa com isso o que você quiser sobre Deus. Parabéns, seu certificado de pseudo-intelectual será enviado no seu endereço. Nesta abordagem, Deus indiretamente age no nível macroscópico, entendido tanto na perspectiva geral como especial da providência, e surge da ação direta no nível quântico. Não reduz a causa da divindade à causa natural, em vez disso a ação divina fica oculta da ciência. Isso é o argumento que Marcelo Gleiser, Neil deGrasse Tyson e vários outros grandes nomes, Brian Grease, tem vários patrícios nossos da área da física que deve torcer o nariz quando escuta esse tipo de... que a sua área do conhecimento está sendo desrespeitada desse modo, né? Isso aqui é o argumento do Deus das lacunas, que o famoso astrofísico Carl Sagan também apontou. O que é o argumento do Deus das lacunas? É exatamente isso que ele fez. Vamos pegar o Deus, que é uma fantasia sobre qualquer perspectiva que você queira olhar, e vamos jogar ele como pertencente a uma área que a ciência ainda não explica. Aí a gente pode continuar com a ideia, e quando a gente falar para eles sobre o Deus e eles nos ridicularizarem porque nós estamos passando essa vergonha, nós vamos dizer, não, é porque ele é da área da física quântica que você também não entende. Qual o problema desse argumento? Quer dizer, tem vários, né? Tá, eu vou apontar um que está me chamando a atenção. O problema desse argumento é que antes de você colocar Deus na física quântica, você tem que demonstrar matematicamente que ele está lá. Você tem que selecionar os fenômenos quânticos e dizer para mim por que isso é um ser sobrenatural e não um fenômeno natural. É isso que você tem que fazer. Esse é o trabalho que você tem. Produza. Você é um dos que acredita nesse tipo de loucura? Produza um artigo científico do começo ao final, leve os anos que levar, aonde você demonstre que os fenômenos observados na física quântica não poderiam ser outra coisa, a não ser a ação de um ser sobrenatural que você chama de Deus. Dê a esse Deus o nome que você quiser dar. Se você demonstrar isso, você ganha Nobel de Física no mesmo ano e você vai revolucionar a ciência para sempre. Até lá, você devia estar no manicômio. Porque isso é simplesmente idiota, isso que esse cara está falando. Entendeu? Isso é o argumento do Deus das lacunas. Um dos argumentos mais desonestos já criados por qualquer religião. O que você está vendo simplesmente é um membro da nossa religião usando o mesmo argumento que o cristianismo já usa há algumas décadas. Isso rebate diretamente o argumento de que o judaísmo é mais honesto que o cristianismo. No judaísmo, você tem mais chances de aprender corretamente a Bíblia hebraica do que você tem no cristianismo. Mas isso não torna o judaísmo mais honesto. Isso torna o judaísmo ainda mais culpável de charlatanismo. Ainda mais. Entende? Porque é pior ainda isso. É pior ainda. Mas vamos lá. Aí o parágrafo continua. Os avanços na física quântica revelaram fatos extraordinários, tal como que a luz pode agir como onda ou partícula. Veja, e o que isso tem que ver com divindade? Nada. E que é impossível simultaneamente saber a posição de uma partícula no seu momento. O que isso tem que ver com religião e divindade? Nada. É impossível saber o posicionamento de uma partícula no seu momento angular. E daí? Nada. É um fato da natureza. Isso não tem nada a ver com Deus nenhum. As implicações disso são bizarras.
diz ele. Por exemplo, um espelho reflete 90% da luz. Um espelho reflete cerca de 95% da luz que oculta, enquanto os outros 5% passam através dele. Isso pode ser entendido se considerarmos que a luz é uma onda. Mas se, como certos experimentos mostram, a luz é constituída de partículas, chamada de fótons, a questão se torna peculiar. Se torna peculiar. Interessante. Mas, de novo, o que é que o Deus tem que ver com isso? O que é que o Ivé tem que ver com essa história? 5 de cada 100 fótons que atingem o espelho passarão através dele. Mas é impossível prever adiantadamente quais fótons farão isso. E como isso ajuda o seu argumento? Eu quero dizer. A física quântica tem fenômenos estranhos da natureza. É o que torna a física quântica legal. Tem várias coisas assim, fenômenos totalmente diferentes que a gente não conhecia. Então é super gostoso investigar. E daí? O que é que isso tem que ver com o que o senhor está falando no livro? A única coisa que isso diz é, em vez de a gente dedicar a nossa crença para a religião, nós devíamos dedicar a nossa crença para a ciência. Se for essa a conclusão, eu também concordo. Uma pessoa pode construir máquinas baseadas no fenômeno quântico, que faz ações que são inerentemente e absolutamente imprevisíveis. Aí, como ele é biólogo e não é físico, eu acho que aí ele patinou. Mas aí só alguém da física poderia dizer, não, até que tem fundamento o que ele está falando. Ou então, não, realmente ele viajou na maionese. Aí só alguém da física. Aí ele cita um outro autor, que eu já falei antes, o Kenneth Miller, que escreveu Encontrando o Deus de Darwin. Né? O pessoal gosta muito de explorar essa ideia, porque o Darwin era católico. E aí eles querem dizer, então a evolução ela é religiosa. Não. O Darwin era católico, essa era a religião dele. Ele era católico mesmo, de acreditar no catolicismo, no zumbi, e que quando morrer o zumbi vai salvar o fantasma. Mas o trabalho dele na área da biologia, naquela época das ciências naturais, da filosofia natural, não tem que ver uma coisa com a outra. Ele era um profissional competente, que na sua área de pesquisa fez como todo cientista tem que fazer. Ele seguiu as evidências que estavam sendo descobertas por ele e concluiu baseado nessas evidências. O fato de ele pessoalmente acreditar no zumbi não tem qualquer relação com isso. Ou seja, que é possível que um cientista seja um bom cientista mesmo sendo uma pessoa religiosa. Como o padre que desenvolveu os cálculos matemáticos que levaram à nossa teoria do Big Bang. O padre Lamarck, né? Ele era um religioso que acreditava no zumbi. Uma crença completamente nonsense. Mas ele era um excelente profissional na sua área de trabalho. E fez um trabalho excepcionalmente correto. Que todos os cientistas aplaudiram e falaram, não interessa se ele é padre ou não. Esse trabalho aqui está certo. Mesma coisa, não interessa se Darwin acreditava ou não no zumbi. O trabalho dele está certo. Independente da questão. Porque se você é bom cientista e segue o método científico, você pode ser um cientista ateu, você pode ser um cientista budista, você pode ser um cientista judeu, você pode ser um cientista cristão. Se você segue o método científico, o seu trabalho será um bom trabalho e será apreciado por seus colegas. Independente da questão. O que você não poderá fazer, mesmo tendo produzido um bom trabalho, é mentir. E dizer, não, foi o zumbi que fez, ou foi o Buda que fez, ou foi o Krishna que fez, ou foi o Ivé que fez. Aí é mentir. Aí não é ser profissional. Você não pode falar nada que você não tem evidências para falar. Lembre-se daquilo que eu já expliquei aqui. Evidência é só uma palavrinha chique para motivo. Qual o motivo de você estar falando isso? Qual a evidência que você está falando isso? O Darwin desenvolveu sua teoria porque ele tinha evidências, motivo para falar isso. E o livro dele é basicamente mostrando quais são os motivos. Olha, eu penso que a natureza se desenvolve assim, por esse motivo. Você vai olhar os motivos, procurar eles na natureza, é aquilo mesmo que ele está falando. Ciência é isso. Ciência não é nada complicado.
que só os acadêmicos, branquelos dos bairros, sei lá, nobres das cidades sabem. Ciência é uma coisa comum, gente. Ciência é uma coisa comum. Ciência é nada mais do que você concluir algo porque você tem um bom motivo para pensar isso, porque aqui está, eu penso tal, eu penso isso por esse motivo, que eu entendo bem como isso funciona. Só isso que é ciência, não é nada demais mesmo. Então, não há necessidade de mentir nada. Então, ele citando esse Kenneth Miller, ele fala assim: a realidade quântica é estranha, problemática e até mesmo ilógica. Mas a descoberta inesperada resolve uma das chaves dos problemas filosóficos enfrentados por toda pessoa religiosa. Como o mundo governado por leis precisas escapa ao estrito determinismo futurista. Veja, é um ignorante falando. Porque a questão quântica não resolve a questão do determinismo. Não sou eu que digo isso. São os profissionais da área que dizem isso. Não é porque o comportamento das partículas na escala menor que o átomo tem imprevisibilidade, indeterminismo, que isso e aquilo é responsável pelas partículas maiores que a gente conhece e estuda pela física clássica, que então isso quer dizer... Peraí. A gente ainda não tem precisamente o domínio do conhecimento do universo quântico para saber como aquela sopa de caos resulta nessa aparente ordem que nós temos. Só que isso é o que acontece. O que a gente não sabe é como é que é a coisa. Como que A faz B ser assim. Isso a gente não sabe e vai levar uns séculos ainda estudando. Só que o que a gente já tem? A gente tem que na origem do universo há uma indeterminação, partículas que surgem e desaparecem, e no que a gente experimenta as coisas têm uma firmeza e durabilidade e previsibilidade. Aqui tem, lá não tem. Então, como é que é feita a transição? Esse é o estudo. Só isso. O que o cara está fazendo no seu argumento falacioso? Ele está dizendo que aquilo que é realidade quântico também é realidade no nosso dia a dia. Isso é coisa de charlatão. Aliás, aprenda. Todo charlatão, de qualquer que seja a religião, ele é tão burraldo que ele faz sempre a mesma coisa. Isso que ele escreveu aqui, o outro lá vai escrever no livro dele lá. É a mesma coisa, porque parece que um copia do outro. Eu não sei qual é o rolê. Mas é isso aqui. É a mesma balela de sempre. Aí, a física quântica é ilógica. Como explicar agora? Ué, é que na escala menor que o átomo, realmente as coisas não se comportam da mesma maneira. Então, mas ele não segue uma lógica. E daí? Isso não faz diferença aqui no mundo que nós estamos. Veja, as coisas continuam como são. Quando você descobre o mundo quântico, você está descobrindo como o mundo já era. Você não está descobrindo uma coisa agora que vai mudar. Não, já era assim a realidade. Desde sempre ela era assim. Ela já era assim. Então, a gente tem essa impressão de permanência, mas na verdade essa impressão não é firme. Firme, ponta firme. Porque na origem das coisas é uma bagunça. Isso. E é como que da bagunça a coisa se ordena? A gente está estudando para isso, para entender isso aí. E daí? Você percebeu que o cara está fazendo uma correlação que é totalmente nada a ver a correlação dele? Isso não afeta a questão de que as coisas que acontecem no universo físico são determinadas mesmo, pelas leis físicas. O mundo quântico não atrapalha isso. Pelo contrário, ele confirma isso, mais ainda. Ele só diz que naquela escala de tamanho, quando as coisas ainda são pequenininhas daquele ponto, as coisas não são como elas são agora. Como é que eu posso explicar isso para você? Se você já viu internet, você já viu polvo, lulas mudando de cor. Não já viu? Se não viu, veja, porque é uma coisa linda. Mas eu estou contando como se você já tivesse visto. Estou tentando arrumar uma explicação aqui. Mas eu lembrei de um troço, é porque eu vivo vendo coisa de biologia. E aí o biólogo explicou que os pigmentos que mudam a cor do polvo, verde, azul, vermelho, marrom, amarelo,
estão todos nele. A pele dele tem várias camadas com diferentes tipos de células, cada uma produzindo 3 ou 4 cores. E aí, conforme ele exercita, estica ou não, relaxa ou não, o movimento da musculatura do bicho, ele sabe que com tal movimento tem tal resultado. Como o corpo dele é inteiro gelatinoso e ele tem uma estrutura muscular muito diferente da nossa, que não faz um movimento só. Tipo, o nosso músculo move para lá e move para cá. O dele não, o dele move para fora, move para dentro, move para lá, para cá, para cima e para baixo. É outra estrutura, certo? Então, como ele tem essa estrutura, ele consegue mover essas células de várias formas diferentes. E quando ele move a musculatura, ele consegue... Entendeu? Porque a gente pode se perguntar assim, como é que um povo aprende a fazer as cores, né? Mas é só ele experimentar o próprio corpo. Porque na medida em que ele contrai de uma forma específica, ele vê como é que ficou. Se o negócio some ou se o negócio fica. E ele tem um olho muito bom para enxergar as coisas em torno de si. Por que eu estou falando isso? Porque todas as cores estão lá na pele dele. Mas a que vai mostrar depende de como a coisa está sendo contraída ou não. De forma parcamente similar, o mundo quântico dessa bagunça de partículas, ele se manifesta de formas diferentes na realidade física, com a solidez, ou a liquidez, ou a maciez, ou tal. Mas, na origem, a coisa é caótica. E como ela vai se apresentar, quem vai determinar isso são leis de eletromagnetismo e da relação entre as partículas e forças nucleares forte e fraca e como os átomos vão interagir uns com os outros e coisas muito mais do conhecimento da própria física. Você não precisa de uma explicação mágica para entender nada disso. Esse é o ponto aqui. Ele está dizendo que isso tem implicações no nosso entendimento mágico do mundo. Não, não tem não. Porque não tem absolutamente mágica nenhuma acontecendo. Não é porque a natureza se comporta de maneira estranha que ela é mágica. Ela é mágica, sim, no sentido poético. Mas nesse sentido, a física é mágica, a química é mágica, a matemática é mágica. Nesse sentido, a resistência é mágica, o universo é mágico. No sentido poético, não no sentido físico. Esse é o ponto. Aqui ele está querendo misturar as ideias, porque o público que lê os livros dele é uma galerinha meia roda que acredita que ele está fazendo um excelente argumento. É uma pena isso. Mas para você ver que a má educação não é exclusividade do Brasil. Quem fala inglês também é meio burraldinho, né? Amplificações caóticas. Último parágrafo do nosso capítulo. Não é apenas no nível quântico que o determinismo é potencialmente indeterminado. Não é de fato, mas isso é ele falando. Os campos matemáticos do caos revelaram que o universo é estruturado de uma tal forma que mudanças minúsculas teriam resultados catastróficos. Sim, mas e daí? De novo, toda escala proporcional, tudo aquilo que se multiplica em escala exponencial, essa era a palavra que eu queria procurar, qualquer mudança que você fizer aqui muda enormemente lá na frente. Tudo é assim na natureza. Isso não é mistério nenhum. Você pode estar se perguntando o que eu falei antes. Se todos os elementos da tabela periódica, principalmente os necessários para a vida, não todos absolutamente, os mais simples não, mas se todos os elementos necessários para a vida vieram dentro de estrelas que explodiram, você pode se perguntar quais foram as maluquices de interações de partículas químicas do universo afora no espaço solto que deram origem a esses turbilhões que formaram planetas, rochas e depois as substâncias químicas e água e tudo, e a temperatura e tudo, para formar a sopa química necessária para os primeiros micro-organismos se formarem. Realmente é um negócio que buga a cabeça, porque são milhões de dados e informações e milhões de anos sendo considerados. Muito louco, certo? Mas não é nada mágico. O nosso mundo real é maravilhoso nesse jeito. Uma coisa que parece que não vai dar em nada, milhões de anos depois, resulta em algo. Eu acho que nem precisamos das estrelas para entender isso. Quando você vê biólogos explicando quantas extinções em massa
o nosso planeta teve, e quantos milhões de criaturas vivas o nosso planeta teve, e que foram completamente exterminadas 5 vezes nós estamos causando a 6ª, você percebe que a marcha da vida é uma marcha espetacular. Os primeiros seres vivos eram aquáticos, mais simples, mas chegaram a alcançar certa complexidade. Aí uma mudança no ambiente natural, mudou a estrutura química do planeta, em vez de gás carbônico e oxigênio, matou todo mundo. Daí veio a nova safra de seres vivos já adaptados a esse novo tipo de planeta, agora com oxigênio, o gás venenoso, respirando o gás venenoso. O gás venenoso que matou todo mundo antes, agora é o meio de respiração desse novo bicho. E aí a biologia vai explicar as cianobactérias e como elas entraram nos micro-organismos e como tudo isso aconteceu. E aí os seres vivos que surgiram aí. E aí novas mudanças acontecem, temperatura muda, o planeta muda, morre todo mundo, e aí a marcha começa de novo. E novos seres vivos surgem. E aí surgem outros tipos de seres vivos, e a variedade aumenta. E aí duram alguns milhares de milhões de anos, e aí acontece uma catástrofe e morre todo mundo de novo. E aí a sua vida continua. Os poucos sobreviventes começam a gerar de novo, que dá origem a outros animais, e os ancestrais vão surgindo e tal. E aí já resulta no que a gente é hoje. A vida, ela tem uma marcha constante. Mesmo com morte e destruição, ela continua. E ela continua. Por quê? Porque é a mesma resposta das estrelas. Os elementos químicos vão se unindo, as forças físicas que estão em funcionamento no universo, a gravidade, a energia nuclear forte, a fraca e o magnetismo, vão constantemente interagindo e permitindo que isso ocorra naturalmente no planeta. Se isso aconteceu aqui, provavelmente aconteceu em outro lugar. Só que o universo é grande demais e as distâncias grandes demais para a gente simplesmente pegar uma navinha e ir lá ver. Nós precisamos criar algum outro método científico de fazer isso. Certo? Mas o fato é, o universo é maravilhoso e tem muita coisa para descobrir. Nós não precisamos de explicações mágicas, porque elas atrapalham a pesquisa. De novo, isso não é deixar de abordar a questão do divino. Isso é tratar o divino com respeito e seriedade. Quem não respeita o divino é essa gente que está mentindo e distorcendo ciência para defender sua ideia de visão mágica. Porque se você respeita essa ideia, você não vai associar ela com nenhuma mentira. Você não vai fazer isso. Você não vai mentir, você vai aceitar os fatos. E pronto. Mas para aceitar os fatos, você tem que aceitar que o desenvolvimento dessa ideia, por exemplo, não pode ter vindo por causa do livro. Porque o livro claramente não é mágico. Então o que quer que o livro diga sobre isso não interessa. Se nós formos desenvolver uma ideia honesta no século XXI sobre o divino, nós mesmos temos que desenvolver essa ideia. Nós não podemos nos basear unicamente no que os antigos disseram, porque eles não entendiam direito como a natureza funciona, portanto não tem muito o que dizer sobre isso. Ah, mas eles falaram que viram os milagres. Não, eles não viram nada disso, porque isso que eles disseram que viram, na verdade eles não disseram nada, foi um sacerdote que escolheu os textos e colocou essas palavras na boca deles, e o sacerdote estava literalmente inventando a história. Literalmente isso que ele estava fazendo. Então não tem nada disso aí. E sim, a natureza tem vários fenômenos desconhecidos, mas para serem estudados com seriedade, não para vir com explicação falsa. Esse é o problema, entende? Então, alguns sugerem que este modo, a providência divina e o livre-arbítrio, ele quer insistir no livre-arbítrio porque a religião precisa disso para a sua ideia de que o Deus vai punir, castigar pessoas, ou o cristianismo mandar pessoas para o inferno. Mas livre-arbítrio é uma falácia. Livre-arbítrio é falso. Não existe isso daí chamado livre-arbítrio. Existe liberdade de ação. Até certa medida existe. Livre-arbítrio não existe. Isso é falso, completamente falso, do ponto de vista dos melhores conhecimentos sobre filosofia, física e física quântica. Livre-arbítrio é falso. É impossível, na verdade, a ideia. Então a religião é completamente falsa sobre isso. Então, só dele citar isso já é um problema. Mas tudo bem. Quando associado com o fenômeno quântico, do qual ele não entende, porque até agora ele não citou um único fenômeno quântico que ele entenda, pode significar que os limites estariam dentro das leis físicas.
Ele está falando dos limites da providência divina e do livre-arbítrio. Aí ele cita de novo um pseudo-intelectual, que é o Paul Davies, aquele que escreveu o livro The Mind of God. Lá vem borracha. Um sistema estocástico, ele gosta de usar palavras acadêmicas para parecer que está falando uma coisa científica. Conheço vários assim. Até no meio evangélico tem um cara que é assim, né, que fala de maneira acadêmica, falando português rebuscado, como se isso ajudasse nas bobagens que o cara diz. Não ajuda, viu? Se você falar bobagem com o português rebuscado e uma pessoa falar verdade falando gíria, a pessoa que falou gíria ainda está certa. O português rebuscado não ajuda a confirmar nada. Só para deixar claro. Num sistema estocástico, isto é, falando de maneira breve, eu estou até imitando a voz do cara, o que seria assunto do imprevisível e das flutuações randômicas? Duvido muito que esse cara entenda disso. Mas enfim. Na física moderna, estocastia entra num caminho fundamental da mecânica quântica. É também inevitavelmente presente quando lidamos com sistemas abertos sujeitos a perturbações externas caóticas. Está falando de maneira rebuscada para dar o ar de que entendo tudo disso daí. Para aqueles cujo processo teológico, daqueles que veem Deus guiando com sua mão, em vez da genuína espontaneidade do caminho que o universo desenvolve criativamente, então a estocatistia pode ser considerada um mecanismo eficiente por meio do qual intenções divinas podem ser levadas. Olha que coisa mais pobre de se dizer. Ele está preocupado em como justificar a crença. Mas, em vez disso, ele deveria estar preocupado em como demonstrar a crença. Não em como justificar. Então, entenda você que é nosso colega de estudo. Nós não estamos em busca de justificar. Nós estamos em busca de demonstrar. Deus não precisa ser justificado. Ele precisa ser demonstrado. É totalmente diferente o rolê. Percebeu? Enquanto você não demonstrar, não interessa como você vai justificar. Vou repetir. Enquanto você não demonstrar o divino, não interessa como você vai justificar isso. Não importa. Primeiro, o sobrenatural, que é o divino, na visão dessa gente toda, deve ser demonstrado. Aí você demonstra o sobrenatural, aí a gente discute as implicações do que já foi demonstrado. Mas se você nem demonstrou ainda, então o que você está explicando é loucura. Entende o que eu estou dizendo? É como a gente ficar discutindo como é o planeta alienígena, antes de achar a porcaria do alienígena. Entendeu? Não, mas você não pode falar assim do planeta Shilofsk, porque o planeta Shilofsk tem um ecossistema super fechado, mas a gente já achou algum alienígena do planeta Shilofsk? Isso não vem ao caso. Não seria um papo de manicômio? Não seria? Dois malucos no manicômio discutindo como é o planeta alienígena. Aí você pergunta pro maluco, mas você viu o alienígena? Não, a gente não tem ainda nenhuma evidência dos alienígenas. Então por que você está explicando o ecossistema do planeta alienígena se você nem achou alienígena nenhum? Não é um cara louco? É exatamente isso que ele está fazendo. Não, porque a física quântica serve para explicar os fenômenos da providência divina. Mas como isso se você nem Deus explicou ainda? Primeiro demonstra que tem o Deus mesmo. Depois que você fizer isso, aí a gente começa a discutir sobre, bom, agora que eu sei que tem o Deus mesmo, agora vamos entender como é esse rolê aí. Aí entra a física, aí entra a química, aí entra tudo. Primeiro você tem que me trazer um negócio pra gente discutir. Ou você está realmente dizendo para mim que isso tem que ser misturado com ciência só porque uma pessoa acredita na fantasia. Porque se eu tenho que explicar a providência usando a física quântica, então eu vou explicar a mágica de Harry Potter usando a mesma coisa. E você tem que me levar tão a sério. Quanto? Ué, por que não?
Não, mas Harry Potter não existe. Mas a física quântica explicaria como que uma varinha conseguiria colocar a energia e fazer o movimento para gerar tal coisa. Daria para explicar com a física quântica como que aquela magia, falando aquelas palavras, aconteceriam. Mas se você primeiro não explicar o que é magia, o que adianta isso daí? Se você não demonstrar que magia existe mesmo, então você não está fazendo um papel de idiota? Então saiba, toda pessoa, principalmente os que se dizem doutores, que estão falando de ciência, misturando com religião e usando física quântica, essa gente só esqueceu de tomar o remédio. Ou é muito burralda. Eu dou a minha opinião. Essa gente não é burra. Essa gente está fazendo isso de propósito. Para ganhar dinheiro. Seu dinheiro, inclusive. Tá bom? Porque isso aqui não tem nexo nenhum. Nós reconhecemos os padrões em todo lugar. E as leis codificadas neles parecem ter poder de predição real. Atenção! Leis é um jargão vulgar para os fenômenos físicos. Eles não são leis de verdade, como leis da lei. Esse pessoal que tem cabeça no mundo medieval gosta de usar os jargões medievais. Nós temos sempre que corrigir. Existe o jargão, leis da natureza. Beleza, isso aí. Não é que não pode usar, normal. Só que você tem que saber ao usar. Não é literalmente lei. Os fenômenos naturais não são leis. Eles são resultado das interações físicas. Eles são padrões que, dada certa circunstância, ocorrem de certa maneira. Eles são constantes, não leis. Como se alguém tivesse dado, faça isso, átomo! Faça isso, molécula! Não é nada disso. Mas você entendeu o rolê do cara, né? Tá. O melhor exemplo é o do... O melhor exemplo é o do tempo. Da meteorologia. O tempo, em particular o ciclo de chuvas, é talvez a esfera de atividade que nós mais declaramos estar no controle de Deus. Vai falar isso pro pessoal lá do Rio de Janeiro. Diz para eles que foi o Deus que matou eles. Eu quero ver religioso fazer isso. Porque só um religioso que fizesse isso seria alguém que eu admitiria como esse cara pode até acreditar nas loucuras. Mas como o Rabino Akiva da nossa religião, ele é honesto. Ele realmente acredita naquilo ali. É um absurdo o que ele falou. Mas ele pelo menos é honesto. Ele pode ser maluco, ele pode. Mas hipócrita ele não é. Porque ele acredita que o Deus controla o tempo. E o Deus foi lá e matou todo mundo que estava na cidade. Com um fenômeno temporal. E aí esse cara diz, não, famílias, consolai-vos, Deus nos matou, mas ele vai nos ajudar depois. Se eu vejo um religioso falando isso, e você sabe muito bem que isso não acontece, certo? Ele vai dizer que foi um acidente, que é a natureza, nessa hora o Deus não está no controle. Ou o que foi? Caiu o controle da mão? É isso, Deus estava jogando, aí passou a mãe dele, esbarrou no controle, que derrubou o controle no chão. Ô mãe, você derrubou meu controle! Aí causou um terremoto. Foi isso? Você entende o que eu estou dizendo? Olha, aí ele vem com o texto da Torá. A Torá declara que a chuva depende das ações dos homens. Não é bem assim que a Torá declara. A Torá declara que a chuva depende das ações dos Erudaítas. Vamos deixar isso bem claro. A Torá não fala dos homens. A Torá fala dos Erudaítas. Ela está dizendo que o ciclo de chuva em Israel é controlado pelo Ivé. É isso que o livro diz. Não que a chuva no planeta é controlada pelo Ivé. Só para ficar claro. A Torá declara que a chuva depende das ações dos homens erudaítas, corrijo eu. Se eles forem bons, terá abundância. Olha, abundância de chuva não quer dizer abundância de comida, graças a uma coisa chamada alagamento. Mas enfim, eu entendi o que ele quis falar. É que esse pessoal viaja, né? Se um homem comete pecados, então a chuva é retida. Se fosse isso, Israel já teria... Nossa, Israel teria deixado de existir há muitas eras atrás. Obviamente isso é falso, né? O fato do Estado estar lá mostra que isso é falso.
O fato da Alemanha continuar a existir depois do Holocausto mostra que isso é falso. O fato da Bélgica continuar a existir depois do massacre e do Holocausto que o Leopoldo II causou no Congo já mostra que isso é falso. O que mais? O fato da Inglaterra continuar a existir depois de matar 1 milhão de indianos de fome na Índia prova que isso é falso. O que mais? O fato de Gana continuar a existir depois da França explorar, escravizar as pessoas lá, matando elas de fome, controlando a água, inclusive de vários outros países africanos, prova que isso é falso. O que mais? Ai, tem tanto exemplo, né? Tem tanto exemplo. Enfim, o fato de Portugal continuar existindo depois de ter cometido o genocídio contra as tribos originárias aqui nesse território, prova que isso é falso. Enfim, isso é falso em qualquer ângulo que você queira olhar. Isso é falso. No começo do século XX, um desafio surgiu a esse ensinamento. Os computadores se tornaram mais avançados e eles foram aplicados para usar predição do tempo. O grande matemático John von Neumann predisse que em breve construiríamos um modelo que poderia predizer com precisão o tempo. A maioria das pessoas aceitou isso. Veja, esses argumentos são todos falsos que ele está usando. Primeiro, que aquilo era o começo do desenvolvimento. Segundo, que o cara exagerou na predição dele. Terceiro, as pessoas aceitaram isso porque as pessoas tinham pouco conhecimento científico, inclusive de matemática. Ele está querendo responsabilizar, entendeu? Então você já tem que ir corrigindo. Isso aqui é um argumento falacioso, típico de religioso. Impressionante. Eles não são originais, apesar de não falarem a mesma língua, né? Pareceu razoável a ideia. Lógico, eles estavam equivocados, não estavam entendendo direito. A mecânica de fluidos também estava se desenvolvendo. Tal qual a questão de programar todas as variáveis e tal. O resto seria computação. Claro, devido a pequenos equívocos de registro do tempo, isso seria considerado significante. Isso estava espetacularmente errado. Descobriu-se que pequenas variações teriam uma escala avançada em apenas pequenos dias. Isso popularmente é conhecido como efeito borboleta. Não é como se dissesse que uma borboleta bate as asas na China, isso causaria um tornado na América. E ele usar China e América, né? Que besta. É impossível, no nível teórico, prever o tempo em poucos dias. Aí ele tem a sua brilhante conclusão disso. Deus controla o tempo de uma maneira espetacular sem requerer nenhuma escala de alta intervenção. Então nós sabemos por A mais B que Deus não controla tempo porcaria nenhuma. Porque se você disser que Deus controla tempo, então você tem que colocar na conta de Deus o assassinato de uns milhares de seres humanos ao redor de todo o planeta Terra, vítimas de catástrofes naturais provocadas por mudanças climáticas. Se Deus controla o tempo, aquecimento global seria impossível. E aquecimento global... Aliás, esse é o motivo dos negacionistas, caso você não saiba. Mas como eu e você somos pessoas lúcidas, nós sabemos que aquecimento global é uma realidade. Se aquecimento global é possível, não tem nenhum Deus controlando tempo nenhum. Se as calotas polares estão descongelando e os animais que vivem lá estão sofrendo risco de extinção, ou Deus está matando aqueles animais maravilhosos, ou não tem Deus nenhum e somos nós que estamos desestabilizando o ecossistema no nosso próprio planeta. O que você acha que é mais plausível? Um Deus psicopata ou nós que estamos destruindo o planeta? O que você acha que é mais plausível? Porque não tem como escapar. Se Deus controla o planeta, Deus acabou de matar uma porção de gente lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Ele acordou de mau humor? As pessoas mereciam morrer, as crianças, as mulheres? Você vai dizer isso? Já estou até escutando o religioso falar isso. Não, porque eles mereciam mesmo. Vá para o inferno, praga maldita. Rechaim Marurim. Né? Claro que não. As pessoas são vítimas de fenômenos naturais. E o Estado do Rio de Janeiro é sucateado, corrupto. Eles cometeram o grave erro de colocar gente religiosa no poder, deu isso daí. Mistura religião com liberalismo, você destrói um Estado, como o Estado de São Paulo está agora. Agora, Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem controle de alguma coisa? Evidentemente que não, né? E para finalizar, os caminhos escondidos de Deus.
A discussão anterior não deve ser tomada como exaustiva. Claro que não, porque você só foi raso de cada parágrafo. Realmente eu não tomaria como exaustivo isso daqui, de jeito nenhum. De um assunto extremamente complexo, com certeza. Muito mais do que o que foi abordado aqui. Na verdade, foi abordado parecendo um aluno de 4ª série do ensino primário. Parece que foi isso. Mas todas essas formas de reconciliar o ativo envolvimento de Deus com o mundo no sistema natural pode envolver as suas próprias dificuldades. Sim, pode, porque você tem um problema para resolver que você não resolveu. Se você quiser levar esse assunto a sério. O problema que você tem para resolver é: você deve demonstrar existir um ser sobrenatural, qualquer que seja o ser. É o Ivé, é o zumbi, é o Buda, é qualquer um. Não importa nem muito qual é. Qualquer um, escolhe um aí, busca aí, qualquer um que seja. Krishna, Ganesha, qualquer um. É só você trazer um método que permita que todo mundo perceba que, esse ser sobrenatural não é de outro mundo, ele existe de verdade. E aqui estão as evidências e os motivos pelos quais eu cheguei nessa conclusão. Quando isso for feito, além de você ganhar o prêmio Nobel por ter feito isso, você vai revolucionar todo o pensamento humano, desde o começo até o final. Você será lembrado para sempre como a pessoa que demonstrou a realidade. Porque se a divindade for um ser sobrenatural, então tem que ter como demonstrar isso. Se você disser, não, mas é sobrenatural, não tem como demonstrar, então não diga que existe. Sua besta. Porque se não tem como demonstrar, também não foi demonstrado para você. Se não foi demonstrado para você, então você não sabe nada disso. Se você não sabe nada disso, por que você está mentindo? Saber sobre isso. É porque eu acredito. É porque você é uma besta. Você está confundindo fantasia com realidade. É por isso. Bestas quadradas confundem fantasia com realidade. Antes de falar sobre como age, o que come, como se reproduz, você tem que primeiro trazer que o bicho existe mesmo. Depois que você trouxer que o bicho existe mesmo, aí a gente vai discutir tudo. Qual é a personalidade, como se comporta, como se reproduz, que bicho que é esse aí. Mas enquanto você não trouxe nada, vá tomar seus remédios. Então ele fala, pode ser que no futuro, melhores entendimentos da física vão revelar como Deus interage no mundo sem quebrar as leis da natureza. Não. A física não vai fazer isso. Se a física for para melhorar e revelar alguma coisa, ela primeiro terá que demonstrar que Deus é de fato algo real. Porque até agora, com todo o conhecimento obtido da física, até agora, Deus é uma ficção, uma fantasia nossa. Não é algo real. É isso que a física... Você respeita a física, Slifkin? Eu também respeito. Até agora, a física diz que Deus é uma fantasia. Então, não, ela não vai entrar no assunto de como ele age no mundo. Não. Primeiro, ela vai ter que resolver o assunto de que se tem isso mesmo ou não. Ela tem que primeiro resolver esse daí. Depois que ela resolver esse daí, aí pode ser que ela resolva o outro. Entendeu? Mas enquanto ela não resolver o outro, esse daqui que você está falando é irrelevante. Eu não quero saber se a física quântica consegue explicar a magia de Harry Potter. Porque se eu perguntar para o professor de física como você explicaria a magia de Harry Potter usando os seus conhecimentos físicos, ele me daria um monte de explicação. Muito interessante. Mas não é isso que eu quero. A pergunta é completamente diferente se eu falar para ele assim, tá, é possível demonstrar haver magia de acordo com a física? Essa é a pergunta. Depois que isso for demonstrado, agora sim. Tendo demonstrado que a magia é real, agora a física passa a demonstrar como ela age na natureza e por que ela é tão diferente do resto. Percebeu? Então, antes de demonstrar como Deus age na natureza, é preciso responder a pergunta. Por que achar que tem um ser sobrenatural controlando tudo? Como que se demonstra isso? E isso não é possível. Na verdade, a física traz mais motivos para você duvidar disso do que de você aceitar isso. Você só aceita isso se você foi doutrinado a isso. Se você estudar realmente os conhecimentos disponíveis, você não terá nenhum motivo de aceitar
crer em nada sobrenatural. Nada. Nada sobrenatural. Nada. Nem espírito, nem Jesuses, nem budis, nem nada, nem umbanda, nem orixá, nem deuses indianos, nem nada. Nada vezes nada. Isso não torna o mundo menos legal. O mundo é cheio de mistérios, como a gente falou sobre a física quântica. Só que você, por ficar dedicando a sua cabeça em fantasia, não está muito interessado em ler sobre essas coisas. Por isso que talvez você saiba pouco sobre isso. Mas se você começar então a parar e falar assim, tá, eu quero então ler sobre os mistérios da natureza, você vai descobrir tanta coisa legal. Tanta coisa legal. E todo dia tem coisa nova. E todo mês tem descoberta. E não para o negócio, e não para, e não para. Todo dia tem coisa legal. Todo santo dia tem coisa legal. Eu recomendo um canal no YouTube, se você entende um pouco de inglês, ou se você lê com legenda, também tem legenda do Anton Petrov, que é um cara do ramo que traz todo dia novidades de astronomia e de tudo quanto é área da ciência. O canal é uma delícia e todo dia tem coisa legal. Todo dia. Ciência é muito melhor. Entende? Agora, isso não quer dizer que o assunto do divino não possa ser tratado com seriedade. O que eu estou dizendo a vocês é que essa forma de tratar não é a forma séria. Isso aqui é coisa de amador. Isso aqui é coisa de meia roda. É isso que eu estou dizendo. Então, ele termina o capítulo. Uma outra alternativa, isso pode ser algo que jamais pode ser apontado pela ciência. Veja, se a ciência não demonstrou, você não tem nenhum motivo de aceitar. Provavelmente tem seres alienígenas inteligentes no vasto espaço oculto do universo? Provavelmente, na probabilidade, sim. Temos alguma evidência disso? Não. É isso que tem que valer, entendeu? Provavelmente tem? Sim. Mas até a gente ter a evidência, eu não sei nada sobre isso. Porque eu não sei mesmo. Vou mentir que sei uma coisa que eu não sei. Deve ter? Deve. Que coisa interessante? É. Mas eu não sei nada sobre isso porque a gente não tem conhecimento desenvolvido para isso ainda. Vamos chegar lá um dia? Se a gente não parar, quem sabe? Da mesma forma, a alma, o livre-arbítrio são conceitos que não podem ser cientificamente demonstrados e existem, demonstrados existir e são tomados na fé. Ou seja, essa é a atitude covarde. Se aceitar uma coisa só porque ela foi dita, é uma atitude covarde, intelectualmente covarde. Você não pode aceitar uma coisa só porque alguém falou. Você deve procurar compreender aquilo. Ler. Buscar os motivos pelos quais aquilo foi dito. Não se deve acreditar em alma, porque isso é uma fantasia. Até que seja provado o contrário. Todos os conhecimentos atuais provam que isso é falso. Livre-arbítrio é falso. Igualmente falso. Todos os melhores profissionais hoje da área da neurologia, física e filosofia negam esse conceito. Não temos motivos para achar isso. Isso sem falar dos físicos e tudo mais. E a existência de Deus, né, também é uma coisa que nunca foi demonstrada, e ele mesmo fala, talvez esteja para sempre oculta da vista. Se está para sempre oculta da vista, então pare de afirmar que é. Em vez disso, assuma que você não sabe nada sobre isso, porque isso é uma coisa que está além do seu conhecimento. Se Deus está além do seu conhecimento, pare de fazer afirmações sobre isso. Só assim você seria honesto. É você dizer que não sabe uma coisa que você não sabe mesmo. Olha que curioso. Veja que não é difícil ser honesto. É o contrário do que a religião faz. Ser honesto é facinho. É só você não falar uma coisa que você não sabe. Olha que bonitinho. É bem facinho. Você consegue, eu consigo, todo mundo consegue isso. Se você não pode demonstrar, então não diga que é verdade. Você não pode demonstrar. Ninguém pode demonstrar. Então não é verdade. Verdade é sinônimo de realidade. E a realidade é o barômetro da verdade. E Deus? Deus, pensado sobrenaturalmente, não faz parte da realidade. Então, é só isso que temos a dizer sobre o assunto. No próximo capítulo do livro, agora ele vai falar sobre a importância da lei natural e outros conceitos relacionados um pouco com o que nós estamos falando. Mas até o momento nós concluímos o nosso capítulo e, portanto, nos vemos no próximo estudo por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e nos vemos na próxima. Letra 8.